Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente no nosso encontro aqui nós vamos orar o que a palavra nos diz. Isso mesmo, nós vamos colocar a nossa oração sobre a ótica, o prisma, com as lentes do Evangelho e da Palavra de Deus. Porque o propósito da oração é obtermos respostas de Deus às nossas petições. O propósito da oração é estreitarmos a nossa aliança, a nossa comunhão com Deus, e certamente Deus nos responderá. E nos responderá como? Através da sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Portanto, seja muito bem-vindo ao nosso encontro, que o Senhor possa te abençoar e falar ao seu coração nesse dia. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar, como sempre, a ler comigo a palavra de Deus e estar comigo até o final desse vídeo, quando nós estaremos no nosso momento de oração. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui, no livro de Salmos, capítulo 73, versículo 25. Salmos 73, verso 25, é a palavra que o Senhor nos dirigiu. Se você puder, tome sua Bíblia nas mãos agora, vamos ler juntos essa palavra. Se você não puder, não tem problema, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. Então, vamos ao texto, vamos ver o que o Senhor tem para nos trazer hoje. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. A quem tenho eu no céu além de ti? O nosso Deus, o único Senhor, o nosso Pai. Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós precisamos em todos os aspectos da nossa vida. Ele é a nossa provisão. E o salmista, ele declara que não há outro, nem nos céus e nem na terra. Ou seja, muitas vezes quando nós falamos sobre o agir de Deus, sobre a intervenção de Deus, nós pensamos em coisas apenas no ambiente espiritual, apenas uma questão do céu e Deus, e muitas vezes isso torna as coisas muito distantes. Mas entenda uma coisa, Deus, ele tem provisão para o tempo presente da sua vida e para toda a eternidade. Deus é um Deus pessoal. E o que significa ser um Deus pessoal? É um Deus que interage conosco enquanto pessoa. Deus, ele vem ao nosso encontro, interage conosco, ele fala conosco, ele age em nosso favor, ele responde às nossas orações, ele muda as circunstâncias, ele provê as coisas na nossa vida. E muitas pessoas não conseguem entender isso pela arrogância humana, pela justiça própria, mas também pelo orgulho. Porque muitas vezes nós pensamos assim, Deus já nos deu tudo que precisamos, não temos que pedir nada a Deus, temos que dar um jeito de fazer as coisas acontecer. Num certo ponto, isso é verdade, porque de fato Deus tem nos provido e nós não podemos ficar parados esperando que as coisas aconteçam sozinhas. Temos que ter a nossa ação, temos que fazer aquilo que chegou às nossas mãos para fazer e confiar que Deus é conosco. Porém, tudo vem das mãos de Deus para nós. Tudo que você tem vem do Senhor, até o direcionamento para a sua vida. Então nós precisamos aprender que Deus, ele intervém também nas questões de ordem natural. Tem pessoas que pensam que se Deus vai fazer uma cura, Deus vai curar só coisas que são espirituais, coisas que são naturais, Deus não vai curar. Sim, Deus pode curar. Até mesmo consequências de erros nossos, até coisas que nós fizemos e que trouxe para nós um problema, Deus pode sim intervir no mundo natural, porque tudo é dele, toda a plenitude de tudo que existe está sob o controle do nosso Deus, está sob o controle do Senhor.
E também existe um princípio que Deus estabeleceu, que é o princípio da provisão divina. Ou seja, Deus, ele é responsável para prover sobre todas as coisas que ele criou. Ele provê recursos e maneiras de viver para tudo aquilo que ele criou. Então nós somos criados por Deus, somos filhos de Deus. Então há provisão divina para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Mas por que muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos? Via de regra, nós podemos estar com os olhos no lugar errado. Deus está provendo para a gente de uma forma e nós queremos que seja de outra. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, nos deu o livre-arbítrio, nos deu a capacidade de querer coisas e até mesmo a capacidade de rejeitar a Deus. Deus nos deu essa capacidade. E quando ele nos dá o livre-arbítrio e dá para a gente a capacidade de rejeitar o próprio Deus, nós também vivemos a consequência dessa rejeição. Então, quando nós aceitamos e quando nós não rejeitamos o Senhor, nem os seus mandamentos, nem o seu propósito para nós, quando nós nos relacionamos com Deus, sendo Ele Senhor, ou seja, aquele que é o nosso dono, aquele que nos conduz, nós podemos contar, sim, com a provisão e o favor de Deus. Mas, se nós pensamos que a nossa autossuficiência é quem vai dar conta das coisas e que nós não precisamos, voltarmos para Deus, certamente nós vamos viver aquilo que a gente der conta de fazer. E eu garanto para você que é muito pouco. Deus tem propósito em nos abençoar. Deus tem um propósito de ser provedor. E quando nós lemos o texto, o salmista diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é minha fortaleza e a minha herança para sempre. Deus nos fortalece e Deus traz provisão. E o que é herança? Herança é algo que nós não fizemos absolutamente nada para receber. Quando nós recebemos a herança dos nossos pais, eles trabalharam, eles se esforçaram, juntaram patrimônio, recursos, e nós, só pelo fato de sermos filhos, recebemos herança. E o salmista está dizendo que o próprio Deus é a nossa herança. E é exatamente por isso, porque nós não temos condição de fazer absolutamente nada para requerer favor de Deus. Deus nos coloca como esses herdeiros, herdeiros dele, herdeiros daquilo que Cristo conquistou na cruz. Por isso nós precisamos, dia após dia, trazer à nossa memória essas verdades. Às vezes eu me deparo com pessoas trazendo para mim situações, problemas, às vezes no gabinete, no atendimento pastoral, as pessoas trazem para mim que não estão conseguindo resolver determinadas coisas, e eu pergunto para elas assim: até onde você colocou Deus nessa história? Até onde você tem contado com Deus nessa história? E não poucas vezes as pessoas dizem assim: não, mas Deus já me deu uma palavra, eu já tenho uma direção, eu estava fazendo as coisas acontecerem. Não, eu acho que isso é uma coisa que eu que tenho que resolver, Deus já me deu condição. Eu quero que você saiba que Deus, ele não vai cair do trono se você pedir para ele repetir coisas para você. Se você pedir para ele para ajudar você a lidar com seus próprios erros. Se você pedir a Deus para ajudar você a se livrar de coisas erradas que você fez e estão trazendo para você transtornos, Deus vai te ajudar sim. Nós temos que nos posicionar a não voltar aos mesmos erros. Temos que entender que o arrependimento ele deve ser seguido por uma mudança de comportamento. Mas isso não impede o agir de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus não está agindo na vida delas apenas porque elas pecaram e agora elas têm que ser castigadas por aquilo. Ora, se houve arrependimento, se houve verdadeira conversão, a palavra fala que Deus ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele já perdoou. Agora, ele vai te ajudar a lidar com as consequências. Sim, Deus vai ajudar você a lidar com as consequências. Mas temos sempre que lembrar, é um tempo novo. O arrependimento deve gerar mudança de vida. E aqui o salmista está dizendo que os que se afastam do Senhor certamente perecerão. E é de fato o que acontece. As pessoas às vezes se afastam de Deus, se afastam da comunhão da igreja, e elas pensam assim: não, eu tenho o Deus aqui do meu jeito,
Eu não preciso de estar numa igreja, não preciso de estar numa comunhão com o povo que crê. Eu resolvo minhas coisas com Deus aqui sozinho. É um ledo engano. Deus tem misericórdia, sim, mas existem muitas coisas que confirmam Deus na nossa vida. E uma delas é nós estarmos em comunhão com aqueles que creem junto com a gente. O que está acontecendo, na verdade, é que o coração dessa pessoa está ferido, está magoado, está ressentido. E a justiça própria dela não permite que ela se sujeite a ser tratada, a ser cuidada, a ser confrontada. Os confrontos vêm para nos fazer crescer. Devemos ser humildes para receber. Agora, se nós nos afastamos, um pouquinho se afasta hoje, amanhã um pouquinho mais, chega um momento em que você não consegue retornar pelos meios próprios, você não consegue retornar pelo mesmo caminho que você foi. É como se você estivesse entrado por uma mata, batesse a picada dos matos, mas quando você chegou lá na frente, aqueles matos que você cortou já cresceram e fechou aquele caminho que você veio. Você não consegue achar de novo esse caminho. E você precisa que alguém te ache, que alguém te resgate. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Então eu quero te encorajar a voltar a confiar no Senhor e declarar para você mesmo que nós não temos ninguém além de Deus no céu, não temos ninguém além de Deus na terra. Mesmo as pessoas que nós temos, elas estão conosco por causa do Senhor. Por causa do Senhor na nossa vida, por causa de Deus na vida dessas pessoas. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é provedor de tudo. E o salmista nos coloca nessa seguinte posição: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar as suas obras. Esse é o nosso Deus, que nos resgata, nos levanta, nos perdoa, nos restaura, nos ajuda a lidar com os nossos erros, nos ajuda a restaurar dos erros que cometemos e as perdas que nós tivemos e nos coloca no lugar de segurança. E nosso papel nessa história é só um: crer, receber como herdeiros de Deus o favor dele e declarar, assim como o salmista declara aqui no final do Salmo 73, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que o teu Espírito Santo faça uma aplicação personalizada, pessoal, individual, para cada pessoa que tem recebido essa mensagem. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Conheço as minhas limitações, limitações intelectuais, limitações de tempo, limitação de argumentos, mas eu sei que o Senhor, Pai, conhece cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e sabe exatamente qual parte dessa mensagem precisa ser aplicada na vida de cada pessoa. Por isso eu peço o favor e graça do Senhor e que todos possam, Pai, sair desse encontro aqui hoje abençoados, prósperos, cheios, Pai, de virtude e fé, cheios, Pai, de um desejo de estar cada vez mais perto do Senhor e ser este proclamador das tuas boas novas para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe o seu dia, Deus continue conduzindo a sua jornada, os seus caminhos, que o Senhor seja para você o refúgio e fortaleza sempre bem presente. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e até amanhã, se Deus quiser.